Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Cast que Salva. Dessa vez, um Cast que Salva muito diferente. É uma coisa que eu nunca tinha feito. Vai ser a primeira vez de poder fazer um podcast dessa forma e também por uma causa. E a gente está muito feliz hoje de estar falando sobre isso. A gente está dentro do mês, né, de outubro, que tem uma causa, assim, uma campanha muito forte, que é a campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha nacional, onde, né, o nosso governo e todas as instituições são voltadas para conscientização com relação ao câncer de mama e ao câncer também de colo de útero. Hoje o câncer de colo de útero também é abordado dentro do Outubro Rosa. Mas hoje aqui, nós estamos aqui recebendo, estou muito feliz de receber uma das maiores referências em mastologia e em oncoplastia, que é o Dr. Marcos Micheletti. Então nós vamos falar hoje especificamente muito mais do câncer de mama, né, doutor? Então nós vamos abordar bastante esse tema. Muito feliz que você está aqui. E também hoje eu tenho a oportunidade de estar recebendo também aqui a Karina, que vai contar um pouco da história, que muitas mulheres também vão poder aí em casa, onde estão nos assistindo, entender, né, tudo o que acontece. Nada melhor do que quem passou por tudo isso e quem venceu tudo isso, poder estar aqui falando, né? E aí conseguimos aqui reunir o especialista e a paciente, né? Então isso aí é um maravilhoso. Obrigado, viu, doutor? Primeiro ter assim, aceitado esse nosso convite. Obrigado, viu, Karina, também. Obrigado, viu, doutor? Renato, IQS, Karina, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Sempre a gente tem conversas boas. Sim. E hoje na presença da Karina, que também é uma pessoa especial pra gente. Legal. Eu acredito que vai ser bem bacana. Vai ser muito bom. Karina, e aí, Karina? Vai ser bem legal, acho que você poder contar um pouco da tua história de superação, né? Você que venceu aí com, né, muita força, né? Tudo que tinha, usou todas as ferramentas, também muita força, né, assim, da mente mesmo, né? Para poder superar tudo isso. Acho que a gente vai poder levar aí bastante informação para as pessoas, né? Sim, é uma honra poder estar aqui representando as mulheres todas, para que elas se conscientizem sobre essa doença, né, que é tão comum, ela cresce cada dia mais, e eu me sinto honrada de estar aqui, de poder compartilhar minha história, e é isso. Bora, vamos lá. Vai ser muito legal. Com Pessoal, certeza. o ano passado, né, nós tivemos aqui a honra de soltar a capa do Dr. Marcos na nossa revista, e foi justamente contando um pouco dessa história toda dentro do mês de outubro, que é a oncoplastia humanizada. A gente falou na época sobre isso, a tecnologia aliada à experiência, né, que o doutor tem uma forma brilhante de atender lá o paciente, né, como uma abordagem totalmente diferenciada, né, no tratamento cirúrgico da doença cirúrgico do câncer de mama. E então fica aqui a dica para vocês, está no nosso portal, está no nosso site, e hoje a gente teve a oportunidade de trazer ele aqui. E nós vamos fazer um pouco diferente essa campanha desse ano, muito mais com informação através dessas conversas. Nós queremos trazer também uma outra médica para estar junto com ele aqui, para a gente estar abordando temas também do dia a dia, dos médicos que são ginecologistas que pegam os casos ali, né, e encaminham para o especialista que realiza cirurgias, e poder falar de tudo isso hoje de uma maneira assim bem bacana, da gente levar informação, né? Que eu acredito que seja isso, né, Karina? Porque quando você tem, digamos assim, essa notícia, é como se o chão sumisse. Exatamente. E aí a importância de você estar bem amparada, de você estar num lugar que você tem um especialista ali, alguém que vai te dar o suporte, que vai saber o que vai ser feito, né, dentro da medicina. Isso. É isso mesmo, né? Eu acho assim, dentro dessa situação, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente nunca está pronta, né, para ouvir. E a escolha do profissional, a escolha do médico é fundamental para o sucesso do processo. Eu não digo nem para o sucesso do tratamento, porque o tratamento a gente não sabe ainda, né, o que vem pela frente. Sim. Mas o sucesso do processo é fundamental.
a aceitação que a gente precisa ali naquele momento, acreditar que vai dar certo, tal. E o Dr. Marcos, ele é perfeito nisso, né? Muito bom. Eu digo, inclusive, que conhecimento muitos médicos têm, mas sabedoria são poucos. Sabedoria de tratar o paciente de forma humanizada mesmo, né? E o Dr. Marcos é sensacional, né, gente? Eu sou fã. Número 1, ele mudou totalmente o rumo ali da minha vida naquele momento, quando eu me deparei na frente dele. E a gente fala isso daqui a pouquinho. Não, vamos falar. Deixa eu só botar o microfone do doutor mais perto aqui, que você vai poder acabar ficando um pouquinho mais virado para lá. Deixa eu só fazer uma menção aqui que minha equipe mandou. Eu acho importante, né? Então, essa é uma ação que nós estamos fazendo junto com o Dr. Marcos Micheletti nesse mês de outubro, que é a missão, né, do Dr. Marcos Micheletti junto com a equipe dele lá da clínica é conscientizar ainda mais através das redes sociais, através dessas ferramentas que nós temos aqui, desse podcast, né? Sobre a importância do Outubro Rosa. Mas, além disso, o Dr. Marcos tem uma coisa muito importante, que a gente sempre fala ao longo do tempo. O Outubro Rosa é todo ano, né? Então, quer dizer, nós não podemos deixar de abordar nesse mês, mas ele vem falando isso todo ano, porque não é só... Você não descobre... você não tem que fazer só um preventivo em outubro, você não descobre um câncer só em outubro, ou seja, então isso é muito importante. E o quanto a prevenção do câncer de mama precoce, ela salva vidas, né? Então, nesse podcast, né, nós estamos trazendo aqui uma paciente para justamente a gente falar desse processo todo, né, doutor? Sim. Então, esse foi o objetivo. Obrigado por você, assim... eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu gosto das coisas novas, você me conhece, e a gente reunir isso aqui para poder levar a informação é algo maravilhoso, né? Sim, sem dúvida. Então, o mês de outubro é um mês internacionalmente conhecido por ações, né, voltadas para as informações e conscientização da população, principalmente a população feminina, a respeito da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama ele é muito frequente, é o mais frequente entre as mulheres, no Brasil e no mundo. E a gente sabe também que quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito altas, elas são maiores que 90%. Então, assim, a gente tem que fazer algo para tentar reduzir o impacto dessa doença, né? Reduzir a mortalidade, principalmente, né? Essa é a ideia. E é muito simples de tentar reduzir isso, né? A gente não precisa fazer muitas coisas, né? É só a receitinha de bolo, na verdade, né? A gente fala que os exames de rastreamento, que são aqueles exames que são feitos nas pacientes assintomáticas, porque o câncer de mama não dói, né? Às vezes ele se manifesta com um nódulo, com alguma alteração cutânea, né? Nódulos embaixo do braço e assim por diante, mas na maioria das vezes ele não dá sintoma na fase inicial. E aí os pacientes acabam não procurando ajuda, porque quando a gente procura ajuda quando a gente sente alguma coisa, quando alguma coisa está incomodando. Se não estiver incomodando, vamos tocando, né? Vamos priorizar outras coisas, né? E então daí a importância dos exames de rastreamento. E também é importante nesse mês a gente falar também das pacientes mais jovens, né? Que a gente tem observado um aumento na incidência do câncer de mama em mulheres jovens. Eu acho que alguma coisa não está batendo com a nossa realidade, né? Os dados que a gente tem não são... eu acredito que está faltando alguma coisa, né? Para a gente ter uma ideia, de 20 a 35 anos de idade, a incidência de câncer de mama em mulheres é em torno de 2%. Na literatura. Isso é o que a literatura fala. Agora, a incidência de câncer de mama em homem é de 1%. Como que a incidência de câncer de mama em homem é de 1% dos diagnósticos e nessas mulheres, nessa faixa etária que eu acabei de dizer, em torno de 2%, sendo que na nossa vida privada, na nossa vida de consultório privado e na vida de consultório público também,
Os diagnósticos de câncer de mama e homem a gente consegue contar nos dedos. Agora, os diagnósticos de câncer de mama em pacientes nessa faixa etária, a gente não consegue contar nos dedos. São vários. Então, não é só o dobro, né? Tem muito mais. Então, a gente precisa saber o que aconteceu, o que está acontecendo, se esses dados são dados confiáveis, né? E assim por diante. Recentemente, a gente teve uma postagem no seu Instagram com uma moça com 25 anos. Verdade. Sim. Recentemente agora, né? E ela não é a mais jovem. Infelizmente, a gente já fez diagnóstico em paciente mais jovem. E o diagnóstico precoce salva. Uma coisa que muita gente fala, isso daí não resolve nada, né? É o tal do autoexame. Poxa, essas pacientes mais jovens, elas descobrem através do autoexame, né? Não é que a paciente vai se especializar em mama, vai saber como é a forma da mama, a textura. Não é isso, não é nada disso. É só se tocar, não é se tocar todos os dias, pelo menos uma vez por mês, de preferência para as mulheres que menstruam logo após a menstruação, que a mama não vai estar tão inchada, né? A mama vai ter as características da mama sem aquele inchaço perimenstrual. E se conhecendo a anatomia ali da mama, a textura da mama, a forma da mama, o dia que tiver algo diferente, ela vai notar, ela fala, tem alguma coisa aqui que eu não observava e agora eu estou vendo que está diferente, né? Deixa eu procurar ajuda, vamos ver se está tudo certo, né? E assim... E entra a questão também, né, que a mulher é intuitiva por natureza, né? E a gente precisa se ouvir. Quando a gente entrou em 2023, como eu contei no meu Instagram lá, meu relato, sei lá, algo me dizia que tinha alguma coisa diferente. Eu não sabia o quê, mas eu tinha essa percepção. E como eu disse, né, a mulher tem intuição aflorada. E aí, justamente, eu passando hidratante no corpo pós-banho, eu senti, né, no seio ali, um carocinho. Eu falei, estranho. E aquela intuição, então, ela se solidificou, né, naquele momento. Eu falei, eu vou procurar um médico, porque não é normal. Então, a gente tem que se ouvir, tem que se conhecer, tem que ter esse autoconhecimento, né, do corpo, das mamas e de tudo mais. Karine, fala, e como é que foi esse trajeto aí? Porque as pessoas vão se familiarizar, né? As mulheres vão se familiarizar. Por quê? É muito legal de contar a história, porque às vezes a pessoa não tem coragem, a pessoa tem medo, ou a pessoa tem receio, ou, poxa, será que é isso mesmo? Dali para frente, o que você fez e conta um pouco disso até chegar no Dr. Marcos, como é que você chegou lá? Sim. Porque é o caminho, né, do caminho do médico, né? Uhum. É lógico que nós estamos falando no caso dele aqui, que você é paciente dele, mas que é o caminho natural. Como é que foi isso para você? Então, quando eu percebi o carocinho, eu liguei para minha ginecologista, né? Que eu acho que é o passo mais comum, né? Sim. E aí ela falou, ó, vem aqui, vamos ver, porque eu tinha feito os exames 5 meses antes. Eu tinha feito ultrassom, a mamografia não. Devido à idade, né? Ela pediu com 39, eu tinha... E aí eu fui fazer com 40. Então, no pedido, só constava ultrassom e não mamografia. Sim, ok. E aí, eu fiz... fui lá, né? Ela analisou, falou assim, não, vamos pedir o ultrassom novamente. Pedi o ultrassom. No ultrassom, a moça viu lá que era um nódulo sólido e falou assim, ó, leva para sua médica que provavelmente você vai ter que fazer uma biópsia disso. Por ser sólido, né, gente? Aí são termos médicos, eu não entendo, mas estou contando a minha história. Aí depois o doutor esclarece isso para nós, fica tranquilo. Eu não sei o que significa, mas enfim. Foi por isso que a gente juntou isso aqui, né, doutor? Para poder... É isso aí que a gente queria mesmo. Quer esclarecer. Aí, no mesmo dia, ela falou assim, ó, eu vou imprimir o resultado, você pode levar hoje mesmo. Aquilo eu já fiquei meio assim, ai meu Deus. No mesmo dia, No mesmo dia, você pode esperar meia horinha aí? Eu falei, posso. Baixei lá na clínica dela, ela analisou e dentro da clínica tem um mastologista. Ele analisou, informou ela me chamou na sala. Quando eu entrei na sala, ela estava de cabeça baixa, com o exame na mão e ela não conseguiu me olhar nos olhos, assim. Ela
Ela só falou assim, Karina, não temos boas notícias. E eu em pé. Ali abriu um buraco imenso, né, na minha frente. Fiquei parada, assim, em choque. Aí ela falou assim, mas calma. Olha, nós vamos fazer uma biópsia. Vai dar tudo certo, vamos ter fé, não sei o quê. Me abraçou, a gente chorou, as duas juntas. Ela foi muito humana comigo, assim, muito empática. E aí ela falou assim, eu vou pedir a biópsia e aí depois você traz aqui. Enfim, pediu a biópsia, deu que era um câncer mesmo, maligno, né? Uhum. Aí foi o momento dela me encaminhar para o mastologista. E aí eu fui em um primeiro, depois eu fui no Dr. Marcos. E aí entra a história do conhecimento e da sabedoria que eu falo. E por que você foi buscar a segunda opinião? Assim, que te levou a isso? Olha, é muita insegurança, né? Tá. É um momento muito difícil para nós, pacientes, porque você não espera receber isso. Minha vida estava lá, 2023 começando, eu cheia de planos, viagens, não sei o quê. De repente, a vida vem e me dá uma surpresa dessa, eu falo, meu Deus, eu preciso... Será que é isso mesmo? Entendeu? A vida estava tudo em ordem, Tava tudo em ordem. Falei, eu questiono, a gente questiona, até Deus, né? Mas você questiona e fala, será que tá certo isso? Eu vou ouvir uma segunda opinião. E aí, quando eu conheci o Dr. Marcos, aí não tem como, né, gente? Não tem como. Você sentiu muita confiança. Além da confiança, o que me marcou muito, né? Porque eu cheguei lá sozinha, né, na primeira vez, super abalada, né? Assim, nossa, é muito difícil, muito difícil. E aí, eu com os exames na mão, assim, eu coloquei na mesa dele. Ele falou, deixa eu ver isso aqui. Aí ele viu. E eu não sei, eu tô com medo, não sei o quê. Quase chorando ali. Aí ele olhou pra mim, docemente, e falou assim, calma. Esse calma dele, eu comprei ali na hora. Eu comprei e trouxe pra minha vida. E foi o sucesso de todo esse processo, né? Porque o tratamento é longo ainda. São vários anos. Mas ele mudou minha vida ali, naquele momento. Eu falei, o outro médico... não desmerecendo, imagina, ele tem todo o conhecimento, são formas diferentes de trabalhar e principalmente formas de tratar o paciente, né? De forma humanizada. E o Dr. Marcos é impecável em relação a isso. Ele me acolheu ali, ele, a Fer, toda a equipe, sabe? Eles têm uma empatia com a gente, uma preocupação genuína com a gente, torcem com a gente, né? Quando eu fiz o exame do Oncotype também... Todo mundo ali na torcida, tomara que venha negativo, e realmente veio negativo. Então, enfim, juntou o Dr. Marcos e a fé que eu descobri que a minha é imensa, né, Dr. Marcos, você sabe disso. Sim. Eu tenho uma fé, assim, imensa. Aí não tem como, né? Aí as coisas começam a caminhar bem, né? Começam a caminhar de forma mais leve. Exatamente. E o Dr. Marcos é muito leve para lidar com isso. Então, assim, deu certo. Um casamento ali perfeito de paciente para poder dar início ao processo de resolução. Isso. Doutor, fala um pouquinho dessa questão do que a Karina comentou, desse nódulo, dessa coisa que ela falou de ser sólido. Como é que é isso aí? Porque as mulheres vão estar em casa agora, vão ficar nessa dúvida, né? E você como especialista para ajudá-las nessa questão. E quando realmente a característica de ser mais maligno, né, essa coisa toda que eu acho que é importante. Sim. Então, tudo que é de forma oval, redonda, espiculada, ou seja, fez uma imagem nos exames de mamografia ou ultrassom, a gente chama aquilo de nódulo, tá? Os nódulos podem ser císticos ou sólidos. É comum, logo após a puberdade, o surgimento dos nódulos sólidos nas mamas. Por quê? É uma época que as mamas estão em desenvolvimento e é comum uma ou outra área da mama se desenvolver um pouco além do normal e formar o que a gente chama de adenose, que são esses nódulozinhos. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nessa faixa etária,
né? Logo após a puberdade, até por volta dos 30, 35 anos, é comum o surgimento desses nódulos sólidos benignos. Tá. A gente encontra também os nódulos com conteúdo líquido, né? Esses nódulos a gente chama de cisto. A gente chama eles de cistos, né? E esses cistos, na maioria das vezes, não representam gravidade, a não ser que esses cistos tenham um componente sólido no interior, tenham uma irrigação diferente, ou seja, é um cisto diferente de um cisto totalmente líquido, né? Então, é um cisto complexo que a gente fala, e esses cistos também merecem ser reavaliados em 6 meses ou biopsiados, dependendo das características. Tá. Né? Agora, a partir dos 40 anos, não é comum o surgimento de nódulos sólidos. Imagina que a mama, ela evolui, essa evolução ela acontece até por volta dos 35 anos, para quem não engravidou, ou para quem já engravidou e chegou até o final de uma gestação, essa mama vai ter o desenvolvimento pleno. Então, assim, dali para frente não é muito mais comum o surgimento de nódulos sólidos. Surgir um nódulo sólido é sempre uma preocupação. Tá. Né? E aí, dependendo das características desse nódulo, a gente vai investigá-lo ou não. Né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu consigo esclarecer. Não, total. E fala um pouquinho do caso da Karina. Como é que ela chegou lá e como é que era esse tipo de câncer que estava lá? Não sei se você lembra, são muitos casos, né? Sim. E você tem hoje uma clínica aí, uma clínica muito, né, Karina? Uma clínica concorrida, graças a Deus, né? Devido, lógico, a tudo isso que você falou, né? Que é uma realidade, mas assim, se você puder lembrar, só para a gente ter aqui. Sim. Bom, então, a Karina falou uma situação bacana, que eu acho isso muito importante em qualquer relação médico-paciente. Eu acho que o médico tem que trabalhar por amor. É lógico, a gente sabe que o médico também tem que pagar suas contas, que é uma profissão, né? Mas faça com amor. O resto é consequência. Exato. O resto vai vir, tá? Se a gente inverter essa ordem, não vai dar certo, né? E a gente costuma atender todos os nossos pacientes com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, né? A gente sabe que os pacientes chegam até a gente num momento muito, muito ruim da vida deles, no momento que eles estão muito fragilizados, né? E aí, de repente, o paciente encontra uma pessoa, né, que abraça aquela causa, né, que estamos juntos, né? Nós vamos do céu até outro lugar juntos. Nós estamos juntos, a gente está aqui para resolver, tá? Nós vamos resolver seu caso, né? Isso faz com que a relação se torne muito boa. Eu costumo dizer para os meus pacientes que para ficar comigo, para trabalhar, para a gente poder tratá-lo, essa relação de empatia tem que ser muito boa. Se não for boa, é melhor não ficar ali com a gente. Sim. Porque eu costumo dizer que essa relação, ela só termina quando um dos dois terminam, quando os dois acabar, né? Não é uma relação que a gente vai fazer o tratamento cirúrgico e, acabou o procedimento, deu tudo certo, tchau, nunca mais te vejo. Acabou. Não, a gente vai se ver para o resto da vida, mesmo tendo alta o paciente, cura, passou lá de 10 anos de segmento, tá tudo ok, tudo tranquilo. Temos que ficar atento. Vamos ficar atento, a gente vai se ver para o resto da vida. Ali tem que ser o porto seguro do paciente. O paciente tem que saber se acontecer algo diferente, é ali que ele tem que ir. É ali que ele vai encontrar segurança, é ali que ele vai encontrar alguém que compreenda o que ele está sentindo e se comprometa com o problema dele, né? E isso a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Sim. Não só dentro do consultório, não só dentro da minha sala, mas fora também, né? Eu acho que ali é muito importante, é o primeiro contato, na verdade o segundo, né? Hoje o primeiro contato é a internet. Os pacientes vão na internet, eles já têm uma ideia de quem é o profissional. E depois eles vão ter o contato com a tua secretária, com a pessoa que vai atendê-los, com a equipe. Então essa equipe tem que jogar no mesmo time, a gente tem que estar juntos, né? Se eu trabalho direito, mas a minha equipe é ruim, não vai dar certo. Não, ela vai atrapalhar meu trabalho. Se eles trabalham muito bem, mas o paciente chega ali com uma baita expectativa e vê um médico que
que não vai abraçar a causa dele, que não vai se comprometer com o tratamento, não vai dar certo também, né? Então, assim, tem que ser uma sincronia. E eu acho que isso é muito importante, sim, para o resultado, né? Essa confiança, essa fé, essa... É definidor, né? Poxa. Total. Mudou totalmente o rumo. Eu passei por esse outro médico antes e ele olhou para mim, eu saí de lá chorando, né? Ele olhou para mim e falou assim, você sabe que o seu câncer, ele é o mais comum que tem, né? Nas mulheres. Aí eu falei, Tipo, não sei, né? O que muda isso, né? Pensei. Aí ele falou assim, então, é o mais comum, mas isso não tem benefício nenhum nisso. Aí eu falei, então, pra que eu preciso saber dessa informação, né? Já pensei. Aí ele torna a falar, porque nós vamos ter que amputar os seus seios. Aí eu falei, poxa, amputar? Precisa usar esse termo? Não tem um termo menos agressivo de lidar? Eu tô aqui num momento tão desafiador da minha vida, tão difícil de receber um diagnóstico desse e a pessoa que eu tô aqui, que eu achei que eu fosse confiar, me trata dessa forma. Eu falei, não, esse não é o médico que eu quero. Aí, Deus é bom, né? Todo tempo. E, de alguma forma, eu cheguei no Dr. Marcos. Aí é o que eu já... Doutor, deixa eu falar uma coisa importante. Eu vou pegando os gatilhos. Eu acho que eu tenho um roteiro aqui, mas é muito legal, porque eu até falei para ele, hoje ele mandou mensagem para mim, né, para deixar tudo organizado, né? Ainda mais ele que é muito organizado e eu aprendo muito com ele. Mas eu sempre fazendo muito podcast, sei que os assuntos vão encaixando, né? E é perfeito, né? Porque as coisas vão aparecendo. E justamente dessa questão, por exemplo, amputar o seio, né? Ou, poxa... É uma parte do órgão feminino que é uma das partes principais da mulher, porque o seio significa para ela N coisas, para a mulher, né? Desde sexualidade, vaidade, maternidade, quer dizer, muitas coisas importantes na vida da mulher. Beleza, tudo, né? Quer dizer... autoestima, mexe com tudo. E hoje, eu lembro muito bem, eu me lembro desse dia perfeitamente, quando você ainda estava naquele consultório lá na Redentora e você falou para mim que você faz bastante tempo já isso. Mas essas memórias antigas eu tô bom, viu? E você falou que você ia para os Estados Unidos fazer um curso lá, e você ia ficar lá para fazer essa parte de oncoplastia. Isso. E você fez isso. Né? E tanto é que hoje você se tornou uma das maiores referências nisso. Como é que é hoje isso para a mulher quando ela tem uma notícia e muitas vezes, no caso dela, fala, nossa, eu acho que foi isso que você pensou, Karina? Tipo assim, será que vai tirar meu seio, vou ficar sem nada? Você chegou a pensar nisso? Pensei. Com esse médico aí, eu pensei. Uhum. E aí, com o Dr. Marcos, que explicou tudo certinho, foi aí que eu vi que tinha esperança. E como é que isso entrou? E como é que isso resolve, né? Lógico, não são todos os casos, mas nos casos que são possíveis. Como é que hoje você consegue, dentro da tua área de atuação, ao mesmo tempo, ser decisivo com relação ao câncer e ainda procurar ou não perder essa mama ou melhorar ela? Como é que é isso, doutor? Tá. Então é o seguinte. Primeira coisa que vem na cabeça do paciente, né, da mulher, é como ela vai se ver no espelho depois de um diagnóstico como esse, depois de um tratamento para esse diagnóstico. Isso daí é fato. E isso também incomoda muito o médico, né? Eu me lembro, quando eu estava na minha formação, que a gente fazia cirurgias radicais para tumores muito pequenos. E aquilo era muito ruim, né? A gente olhava depois para o paciente, via o que a gente fez, a gente também não se sentia bem, né? E isso, na verdade, foi uma das maneiras, foi um dos motivos de eu resolver fazer a mastologia. Porque eu sabia que era um campo que tinha muita coisa para a gente desbravar ainda. Tá. E no começo, e hoje em dia alguns colegas ainda trabalham dessa forma, o mastologista ia até o centro cirúrgico, tirava o tumor, né?
tirava. Saía com margens livres, saía muito mais do que precisava, outras vezes não, mas a maioria muito mais do que precisava. E o plástico tentava fazer alguma coisa. Resultados não muito bons, às vezes bons, mas na maioria das vezes ficava a desejar. E a gente começou a pensar em fazer algo diferente, algo para melhorar realmente a vida das mulheres. E foi quando surgiu a oncoplastia, que o mastologista começou a reconstruir as mamas. E eu acho que realmente é esse o caminho. Porque o mastologista, ele sabe o que ele precisa tirar e ele sabe o que ele precisa preservar para fazer a mama ficar boa de novo, né? Então, quando a gente foi fazer esse curso, foi em 2016, isso. A gente tirou o máximo de proveito desse curso, o máximo do máximo, porque eu queria vir aqui fazendo algo diferente. E graças a Deus, com muito cuidado sempre, né, sempre respeitando os meus limites, eu fui crescendo cada vez mais e hoje, graças a Deus, eu tenho segurança para executar os procedimentos com tranquilidade e, assim, tentar me surpreender cada vez mais. Essa é a ideia. E, assim, como é que funciona isso, né? Fala, o que é essa tal de oncoplastia? A oncoplastia, ela se baseia em 3 pilares. O principal pilar é retirar o tumor com margens satisfatórias. Uhum. Então, a gente tem que... Segurança. Fazer o tratamento oncológico bem feito. Ponto. Segundo, tentar reconstruir e reparar aquele dano imediatamente. Tá? E o terceiro é simetrizar a mama oposta. Porque quando a gente faz um procedimento cirúrgico em uma mama, a gente vai tirar volume, mais ou menos a gente vai tirar. Ou mais ou menos a gente vai tirar. A outra mama vai ficar muito diferente. Então, a gente tem que tentar simetrizar. Ficarem iguais, não ficarão. Elas não são e nunca serão. E mesmo na cirurgia plástica estética não fica também. Não fica, exatamente. Mas a gente tenta buscar o máximo possível essa simetria. Então, ela se baseia nesses 3 pilares. Agora, que tipo de tratamento que eu vou usar para cada paciente? Aí sim, aí o tratamento é individualizado. Para cada paciente é uma história, né? Quando o paciente chega comigo, eu vou fazer uma anamnese bem feita, vou fazer um exame físico bem feito, vou colher materiais para poder pensar no que eu vou fazer. Aí a gente vai fazer os exames de estadiamento para saber se o tumor está restrito à mama ou não. A gente vai fazer os exames pré-operatórios para saber as condições desse paciente para cirurgia, para saber o tempo cirúrgico que esse paciente consegue ficar anestesiado, né? O tanto de sangue que esse paciente pode perder eventualmente, né? E a partir daí, a ressonância, que é um método que a gente usa muito hoje em dia, a gente acaba descobrindo tumores adicionais, né? No caso da Karina, inclusive, a gente descobriu que tinha um tumorzinho do lado do que já tinha sido biopsiado. E às vezes a gente consegue identificar a lesão na mama oposta que os outros exames de imagem também não detectaram. Com uma anamnese bem feita, né? Um exame físico detalhado, exames de estadiamento ok, uma ressonância para eu programar a minha cirurgia, pensando em relação do tumor com a pele, do tumor com o músculo, tumor com a papila, né? Relação tamanho, tumor mama, aí eu vou escolher o procedimento, né? Por exemplo, se chega uma paciente de 90 anos no meu consultório, com tumor de mama, tumor relativamente pequeno, né? Eu vou pensar em fazer algo extenso para essa paciente? Depende. Se ela for uma paciente rígida, muito bem de saúde, que coisa que é pouco provável, eu posso até pensar em algo diferente para ela, uma paciente super vaidosa. Mas assim, não é o que acontece na maioria das vezes. Então a gente tem que pensar em algo prático. É lógico que a gente não vai tirar de qualquer jeito, vai montar de qualquer jeito. Não, nós vamos tirar, nós vamos montar para ficar uma coisa aprazível. Mas eu tenho que ser objetivo. Sim. Tá?
Agora, quando eu me deparo com uma paciente jovem, com uma expectativa de vida altíssima, né? Saúde, a flor da pele, tudo ok, tudo Flor da funcionando idade. muito bem, na flor da idade. Poxa, eu vou lá, vou amputar um órgão, só isso. Vou tirar o tumor, sendo que o tumor é um tumor relativamente pequeno para aquela mama, né? Que o tumor, ele me dá margens boas em relação à pele, em relação ao músculo, em relação à papila. Não, eu preciso planejar esse tratamento cirúrgico, né? E é o que a gente faz, né? E mesmo a gente planejando, explicando para o paciente, entendendo os anseios do paciente, que é muito importante, né? A gente não pode tomar decisão pelo paciente. O paciente chega até mim, eu explico as possibilidades, né? Eu costumo dizer, todas essas situações estão corretas. A gente vai tomar a decisão juntos. Então, se eu tirar parte da mama e reconstruir, é possível na sua mama. É bacana. Podemos simetrizar ou não a mama oposta. Tá. Onde eu ganho e onde eu perco? Explico para a paciente quais são os riscos, quais são os benefícios, onde ela vai se beneficiar e ela que vai decidir se vai fazer aquele procedimento ou não. Podemos tirar a mama toda e reconstruir com prótese. É uma possibilidade. Eu tenho mama, tenho pele sobrando, né? Tenho uma pele viável, né? Podemos reconstruir. Ótimo, perfeito. Aí a mama oposta? A mama oposta vai ficar diferente. Podemos ir para a mama oposta e fazer uma cirurgia em espelho para a gente ter simetria? Podemos, tá certo também. Então, assim, o tratamento é individualizado, tá? E mesmo assim, a gente chega em casa, né? Principalmente alguns dias antes da cirurgia, a gente deita na cama e fica pensando o que a gente vai fazer. Né? Abre aquela tela imaginária. Qual a incisão que eu vou fazer? Como que eu consigo chegar até ali? Quais as possíveis complicações que eu posso ter? Já tenho que estar pronto para intervir, né? Tudo isso vai acontecendo. E eu falo que eu costumo operar a paciente no dia anterior. O dia que eu vou para o centro cirúrgico, eu já operei a paciente, ela já está operada na minha mente. Mentalizada. Já está mentalizada, né? E eu acho isso muito bacana, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma mesmo, né? Eu acho difícil a gente encontrar em todas as áreas, não só na medicina, pessoas que realmente se comprometem com os outros, né? Hoje está cada vez mais difícil de encontrar. E quando eu penso que o paciente tem oportunidade de fazer um tratamento decente e eu sou a chave para aquilo, poxa, eu não posso fazer algo diferente, cara. Eu tenho que me comprometer, eu tenho que dar meu máximo ali. Tem que estar ali no jogo total. Eu tenho que estar muito concentrado nisso. E eu costumo dizer para os pacientes também que não adianta nada eu ter todo esse empenho, sabe? Porque isso me consome muito, né? Mentalmente, isso consome muita gente. E a recíproca não for verdadeira, ou seja, se o outro lado não trabalhar junto, né, a gente não tiver em sintonia, não vai rolar, não fica legal. E o paciente sente isso no médico, a gente sente isso no paciente. Então é muito gostoso também a gente operar, a gente trabalhar com uma pessoa que está junto, está no time, que vamos junto, nós estamos juntos, entendeu? Eu estou gastando assim energias, mas eu percebo que do outro lado está gastando igual ou mais que eu. Isso é muito gostoso, é muito prazeroso. A chance de dar certo é muito grande, né? Muito grande. Amplia muito, né? A confiança é tanto que eu tô lembrando aqui. A gente não chegou nem a questionar sobre tamanho de prótese, nada. Foi na confiança total. Você mediu lá, falou assim, é isso aqui. As pessoas me perguntavam, mas e aí, você vai colocar prótese e que tamanho? Eu falei, não sei. Não conversei disso. Tô confiando no Dr. Marcos. Ele vai fazer o trabalho dele e, com sorte, vai ficar ótimo, né? Com o profissionalismo dele. E ficou maravilhoso, né? O resultado ficou ótimo. Karen, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você hoje está com 40 anos, né? 41. 41. A mulher com 41 anos hoje... Foi ontem que eu gravei um podcast, né? Antigamente falava uma mulher com 50, 50 e era mulher velha, né? Hoje é mulher com 50 anos. Eu tenho 25. Então eu falei com um nutrólogo que até tá lá no teu prédio lá também, que é o Dr. Júlio Palazzo, que também é amigo nosso de longa data. Ele gravou um podcast comigo. A mulher de 50 anos hoje é uma mulher jovem. Sim. Imagina uma de 40, então, né? Então, Exato. quer dizer, fazendo essa analogia, né? E dali naquele momento, né?
que você tá ali para tomar essa decisão, sabendo que é uma coisa que ia afetar, né? Como é que foi isso para você? E na hora que você viu o resultado, você falou, poxa, né? Tive um câncer, né? E foi resolvido e ao mesmo tempo o doutor ainda conseguiu ajustar essa parte estética. Então, foi uma surpresa, porque eu não criei nenhuma expectativa em relação ao seio, né? Esteticamente falando, nenhuma. Assim, o medo é tanto, né, da gente ter um câncer que você quer que resolva, e independente se vai ficar bonito, se vai ficar... Como é que vai ficar depois? Pelo menos assim que eu pensava. E tanto que a gente nem conversou, acho que eu nem lembro se a gente conversou sobre, meu seio vai ficar bom, né? Eu nem questionei nada. Falei, doutor Marcos, resolve meu problema aí, tipo, tira esse câncer que não me pertence e faz o que tem que ser feito. E aí, eu fui me surpreender depois, né? Depois que eu vi, eu falei, opa, olha, não é que eu tenho... Deu bom aqui, hein? Ficou bom, né? Ficou maravilhoso isso aqui, gostei. E aí, então foi uma ótima surpresa, assim. E isso também é positivo na sequência do tratamento, né? Porque teve uma notícia boa dentro de um quadro Exato. que não tinha, né, tanta... Dentro daquela escuridão, eu tive essa graça. O que você acha que fez assim, a maior diferença no teu tratamento? Qual foi a maior diferença? O que você... ou foi uma somatória? Desde o momento da chegada lá no consultório até hoje os acompanhamentos, o que fez a maior diferença? O tratamento dele, comigo, assim. Que não é só comigo, né? Com todas as pacientes. O Dr. Marcos, ele dá esperança pra gente, entendeu? Embora cada caso seja um caso, cada um tem a sua gravidade, eu acho que o processo ele não precisa ser torturante todos os dias. A gente não precisa sofrer todo dia com aquilo. A gente tem que viver todos os dias e deixar para sofrer se for necessário ali, naquele momento crítico mesmo. E aí, ele me ajudou e me ensinou aí a tratar com leveza todo esse processo. Calma, vai dar certo. E a confiança, né, nele também. Eu vou contar uma coisa aqui que ele nem sabe, mas no retorno depois da cirurgia, quando você foi tirar o curativo do seio, eu percebi ele tenso, né? Tenso, assim, porque ele estava com medo de que necrosasse, né? O CAP, o complexo areolo-papilar. Isso, a auréola ali, né? Como Sim. a gente fala. O bico ali. E aí, falando nos meus termos... Até para as pessoas entenderem. Para as pessoas entenderem. E aí, eu vi ele tenso pra caramba. E assim, eu sem questionar, né? Eu só vendo, assim, reparando. A hora que ele tirou e viu que estava intacto, o semblante dele fez assim, ufa. Mudou na hora, né? De alívio, assim, total. Eu falei, esse é meu médico. Isso é uma verdade, né? A cirurgia, ela não depende só de uma boa execução, né? Ela depende de muitos fatores, né? Ela depende do próprio paciente, né? Depende de como é a irrigação desses tecidos, que não é uniforme para todo mundo, né? E em alguns casos, né? No caso da Karina, por exemplo, a pele dela era uma pele muito frágil e a gente deixou essa pele muito fininha para aumentar as margens de segurança. Então, assim, a gente tem muito cuidado nessa dissecção, né? A gente tem muito cuidado. E depois que a gente limpou toda a mama, a gente vai lá detalhadamente, tira todos os restinhos de parênquima que tem. Para quê? Para diminuir as chances de recidiva, né? De voltar ao tumor. Isso também não quer dizer que não vai voltar, né? A gente deixa claro isso para o paciente que, assim, também não depende só da gente. A gente executa da melhor maneira possível, mas tudo depende de muitos fatores. E como a gente teve que mobilizar esse bico e a areola, jogar ele um pouquinho para cima, aumenta ainda mais a chance de ter sofrimento no bico, na areola.
E a gente sempre deixa sobrar um pouquinho de pele, que se eu precisar puxar essa pelezinha em caso de necrose, eu tenho mais pele, entendeu? Então, assim, não vai ficar uma mama engessada, dura, com a pele totalmente ajustada, não, porque eu já tenho que pensar nas possíveis complicações que podem acontecer lá na frente. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso na manga, né? Não pensar no momento da cirurgia, ele acabou, tal, deixa eu deixar isso aqui perfeito, não. Eu tenho que saber que a paciente não tem mais mama, né? Saiu toda a mama. Só ficou um retalho de pele. Essa prótese, eu tive que descolar todo o músculo peitoral, colocar essa prótese lá embaixo. Não é qualquer volume de prótese que vai caber ali, né? Embaixo desse músculo. Então tem que ser tudo muito bem planejado para a execução ficar bacana, né? É tudo muito complexo. E no caso dela foi feita a simetria? Foi. Bom, eu sou suspeito de falar, mas eu acho que ficou um resultado muito bom. Mas ficou lindo. Que bom, Karina. Ficou lindo. Isso acho que faz toda a diferença, até que a autoestima é importante demais, né, nessa fase, né? Nossa, totalmente. É o que a gente comentou mesmo, né? Diante ali dessa escuridão toda, eu ainda fui presenteada ali com um resultado que eu nem esperava, nem tinha criado expectativa e me surpreendi positivamente. E não tem preço. Karina, o que você pode falar para as mulheres aí que estão na mesma fase aí, até depois dos 20, quando o doutor falou, e como, por exemplo, no teu caso, você lá estava pós-banho, né? Você teve você conseguiu apalpar, né? E logo depois você já marcou os exames. O que você falaria para as mulheres de tudo que você passou? Qual que é a tua... eu acho que dica é muito fraco, porque dica é uma coisa pequena. A dica não. O que você daria de orientação mesmo, uma experiência para as mulheres? Elas... Gente, não tem como, né? Tem que ter os exames ali tudo em dia, tem que ir ao médico, tem que se tocar, tem que tentar conhecer a si mesma, conhecer o seu corpo. E você tem que estar conectada com você mesma. E qualquer coisa estranha que tiver, qualquer coisa, né? Um detalhe pequeno ali que parece bobo, não ignore. Vá, procure um médico, não custa nada, né? É isso, porque ninguém quer receber essa notícia, ninguém quer ser surpreendido dessa maneira. Hoje eu estou contando a história, que a minha história de forma leve, feliz, mas nem todo mundo, né, teve essa mesma chance. E procure o médico. E o legal é que quando eu postei nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, gente, como eu descobri histórias de pessoas no meu direct, assim, ai, olha, fulano tá assim, minha prima, minha mãe, não sei o quê. Um monte de gente, mas muita gente. Que eu passei ali, acho que uma semana ali, para conseguir responder todo mundo e ler as informações, as histórias. As histórias e, enfim. É muito importante, sim, essa questão das redes sociais, para as pessoas se conscientizarem. Faz toda a diferença. O que mudou na sua vida? Depois dessa... Muita coisa. Eu sou, com toda certeza, eu estava pensando nisso hoje. Eu sou uma pessoa muito mais generosa. Muito mais empática. Não que eu não era antes, né? Eu era assim, mas eu melhorei muito nessa questão. Eu vejo a vida com muito mais graça. Enfim, eu acho que a vida realmente ela é um presente. É um presente. E nós estamos aqui. E lá na frente ainda vou ter essa experiência para contar. Olha, até por um câncer eu passei. Já passei muita coisa, tá? Mas até o câncer eu tive. E venceu. E venci, se Deus quiser. Legal. Doutor, hoje o câncer de mama continua sendo uma das doenças que mais mata a mulher, né? Uhum. E por isso que, é lógico, nós não podemos deixar de, no Outubro Rosa, falar sobre isso, porque é o mês que se traz essa consciência, né? Mas mais importante que isso é o dia a dia mesmo, né? Porque se é uma doença que mata muitas mulheres, então precisa se ter cuidado praticamente. Eu queria que você falasse da questão, repetisse a questão dos exames,
quanto tempo, a mulher precisa passar pelos exames, os periódicos, aqueles, né, que são importantes, que você sempre fala, os exames de rastreio. Sim. De tanto que você fala, eu até aprendi isso já. Né? Fala isso, por favor, para deixar bem claro, né, para as pessoas. É muito simples, né? Não tem que inventar muita coisa, né? Além do autoexame, que a gente já conversou que todas as mulheres devem fazer, né? Independente da faixa etária, fazer os exames de mamografia anualmente a partir dos 40 anos. As pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama ou ovário, né? Antecedente familiar de câncer de mama em homem, essas pacientes elas podem ter um risco maior. Na verdade, essas pacientes têm um risco maior em relação à população geral. Então, essas pacientes merecem um rastreamento diferente. Então, é interessante essas mulheres procurarem profissionais, pode ser ginecologista ou um mastologista. É lógico que eu acho mais interessante um mastologista, que vai ter mais informações, mais conhecimento, para ser orientada da melhor maneira possível. Né? E porque nessas mulheres mudam o rastreio, ele se torna um pouco diferente. Os exames são semestrais, a gente pode associar outros exames, incluindo a ressonância. E a recomendação, né, para os pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama antes dos 50 anos, né, histórico familiar, iniciar o rastreamento 10 anos antes do diagnóstico do familiar. Por exemplo, paciente que nem a Karina, a filha dela vai ter que começar a rastrear a partir dos 30, porque ela teve o diagnóstico aos 40. Então, a partir dos 30, já começa o rastreamento. Mas tendo oportunidade, a partir do momento que tem mama, procure um profissional para ir acompanhando essas mamas, ele orientando e sabendo qual é o momento oportuno de intervir. Né? Até para não ter que ficar pensando muito no que deve fazer, o que não deve fazer e assim por diante. E o que explica tantas mulheres jovens tendo, assim, câncer? Boa pergunta, Karina. Essa pergunta é uma pergunta que vale $1 milhão, né? Até mais, doutor. A resposta, talvez até mais. É assim, ninguém sabe exatamente a causa, né? A gente sabe que as pacientes jovens com câncer de mama pode estar relacionado com um fator hereditário, né? Ou seja, algum familiar tinha essa mutação e acabou passando pro descendente, né? Talvez a alimentação possa interferir, talvez as atividades físicas, o sedentarismo, que é cada vez mais frequente, muitas coisas podem interferir, né? E outra coisa, às vezes não se fazia tanto exame como se faz hoje. Né? Às vezes o paciente está com câncer de mama aos 35 anos, ela fez diagnóstico aos 35, mas se não tivesse feito exames, ela ia fazer aos 40. Né? Ou seja, a população que não tem acesso aos exames de imagem, não tem acesso ao médico. Quando que ela vai ter diagnóstico? 5, 6 anos depois que começou todo aquele processo, que a lesão já se tornou palpável. Né? Mas aí é aquela história. A coisa já correu, né? Um ditado popular, o boi fugiu com a corda, né? Você não consegue pegar mais, né? E talvez isso, né, justifique aquele comentário que a gente fez no começo, né? A incidência de câncer de mama em pacientes jovens. Talvez será que não foi um retardo no diagnóstico que levou essa paciente a ter o câncer de mama após os 40? Porque o câncer de mama ele não vira câncer do dia para a noite. Acontece uma mutaçãozinha, essa célula se transforma em outra, que vai se tornar em mais duas, que é um crescimento geométrico que a gente fala, não é 1 mais 1, mais 1, mais 1, não, ele vai dobrando. Né? Então, até atingir 1 centímetro, o tumor demora bastante, mas depois de 1 centímetro é muito rápido. Né? Ele dobra, em 6 meses ele dobra de tamanho. Entendi. Então, talvez essa seja uma das respostas, mas não é o único motivo. Certamente a gente vai descobrir algo diferente aí mais para frente, né? Doutor, eu queria que você comentasse também, que a gente até fez na revista do ano passado, sobre o método Patient Navigation. Patient Navigation. Patient Navigation, isso aí em inglês.
Fala um pouco disso, porque eu acredito que essa é uma das principais vantagens lá da clínica do Dr. Marcos Micheletti, que eu acredito que é isso que fez toda a diferença para a Karina também, né, na minha visão. Sim. Então, isso, quando eu fui fazer esse curso lá em Orlando, né, existia esse serviço lá. Esse serviço não era uma novidade, né? Já existia lá. E, na verdade, é uma navegação do paciente. Ou seja, a partir do momento que o paciente procura ajuda, ele tem que ser ajudado, né? E a gente está ali para ajudar. Então, o que a gente faz é exatamente isso, essa ajuda. Facilitar nos agendamentos dos exames, né? Que é muito burocrático, demora para danar. Isso tudo consome o paciente, porque ele já está num momento ruim e ainda tem que se preocupar com isso. Será que vai liberar? Será que não vai? Né? Será que vai liberar minha cirurgia? Será que não vai? Que convênio vai autorizar? E a gente tenta facilitar tudo isso, né? Essa é a ideia, organizar a vida do paciente e estar ali para ajudar a todo tempo, né? Resumindo, é exatamente isso. E a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, né? Algumas coisas não dependem só da gente, né? Mas o que está... As operadoras de saúde dão um trabalho, né? Dão. A Karina, por exemplo, eu não atendo a operadora dela, né? E é uma coisa que muito poucas pessoas sabem. E eu acho que isso deveria ser muito divulgado, mas muito mesmo. Porque, às vezes, o paciente tem um problema, a primeira coisa que ele faz é entrar lá no site, antes era no livrinho, né? Ver qual que é o médico que atende. E aí ele vai naquele médico, mas às vezes ele não se identifica com aquele médico. O médico não oferece o que ele... Que foi o meu caso. O que o paciente almeja, né? E assim, quem que oferece isso? Ah, é o fulano. Aí como é que faz? Mas ele não atende meu convênio. Tá bom, ele não atende seu convênio, mas os convênios nas seguradoras, elas pela ANS, né, elas são obrigadas a autorizar todo o procedimento cirúrgico. O único custo que o paciente vai ter é pelo médico que ela escolheu. Sim. Agora, todo o resto, toda a cirurgia, a gente vai pedir tudo e o convênio vai autorizar tudo, né? E às vezes o paciente acaba indo com outro colega, que acaba associando o tratamento com outro colega e vai ter custo do mesmo jeito, mesmo usando o convênio, e às vezes fica com alguma coisa que ele não estava totalmente satisfeito, né? Então, assim, não é que o paciente tem que ir comigo, pelo amor de Deus, não é isso. Entendi, não. De maneira geral, você está falando. O paciente chegou comigo, não se sentiu bem, também não se sentiu seguro, vai procurar outra pessoa, outro profissional que te traga segurança. É muito importante isso nesse momento da tua vida. Entendeu? Você tem que se sentir seguro, tá? Às vezes o paciente fala, eu vou pegar uma segunda opinião. Eu falo, vai com Deus, tem que ir mesmo, vai. Porque se voltar, se ficou, é porque tinha que ficar, é porque queria ficar. E eu sou assim, é ruim de falar, né? Eu quero cuidar de paciente que quer que eu cuide dele, entendeu? Uhum. Eu não quero cuidar de paciente porque eu atendo a operadora. Não, pelo amor de Deus, longe disso. Não, olha, fica à vontade. É a tua vida que está em jogo. Você tem que ficar bem, cara. Né? No mínimo, né? O que eu gostaria que fizessem por mim, né? O que eu gostaria de sentir, eu quero que o meu paciente sinta. Exatamente. Né? Eu não sou egoísta em momento algum nesse sentido. Vai com Deus. Procure alguém que te dê o que você espera, né? Faz todo sentido um tratamento dessa forma, né? Só uma curiosidade, né? Você disse que você passou por um médico. Como é que você chegou no Dr. Marcos? Foi através do quê? Foi indicação? Como é que foi a descobrir essa segunda opinião? Foi interessante. Eu escutei uma conversa paralela e a pessoa perguntou, falou, mas que médico que a sua esposa tá indo, né? Aí a pessoa falou, é no Dr. Marcos Micheletti, ele é sensacional. Eu peguei, anotei o nome e joguei no Google. Dei um Google. E mandei na hora. Mas assim, sabe coisa... Sim. Quando tem que ser, né? E aí, eu cheguei nele, dessa maneira. E uma coisa que eu acho importante linkar aí é que o Dr. Marcos, por ele fazer a parte de oncoplastia, para mim foi fundamental.
Porque eu ficava imaginando assim, imagina eu vou num outro médico qualquer, aí eu tenho que ir no cirurgião plástico, escolher para entrar uma outra equipe, até por questão de segurança ali, dentro do centro cirúrgico, né? Não faz diferença, porque sai uma equipe, entra outra. Eu acho que é perigoso até. E quando eu soube que ele fazia tudo, eu falei, mas você faz tudo? Tudo? Eu não preciso ir atrás de nenhum cirurgião plástico? Não precisa. Eu falei, é ele. Deu certo. Isso é muito importante, né? Eu acho muito importante o paciente ter dono, sabe? Quem fez foi fulano. Aconteceu qualquer intercorrência, quem fez foi fulano. Exato. Entendeu? Aonde eu vou? Vou naquele fulano. Ele que vai me ajudar, né? Quando a gente tem mais de uma equipe trabalhando, o paciente fica meio perdido. Ele não sabe para onde ele vai. Se Entendi. acontecer qualquer intercorrência, ele não sabe para onde ele vai, né? A gente vê isso no consultório, né? Serve Todos para os tudo, né, dias. doutor? Serve para a vida, né? Que vem de outras situações e quem te operou foi fulano. O paciente nem fala no nome do outro, né? E o outro teve um papel fundamental no tratamento dele. Então, um meio que acaba pagando o outro e se der alguma complicação, o paciente fica sem dono. Exato. Ele fica sem saber para onde ele vai. E não acho legal isso, né? Isso foi um dos motivos, inclusive, de fazer o que a gente faz hoje, né? Fazer um tratamento integrado. Ele chega ali, eu consigo resolver a situação cirúrgica do paciente. E se o paciente tiver que se reportar a alguém, para quem vai ser? Para mim. Para mim, né? A gente vai se comprometer até o final. É o que eu falo, a gente está junto até o final. Acabou. Né? A gente criou um vínculo que é uma coisa que não vai acabar, entendeu? Não é para acabar. Né? Ela só vai acabar quando um de nós não existir mais, entendeu? Boa. Essa é a ideia. Muito bom, gente. Foi top, hein? Ó, fala aí. Quando eu falei que ia dar uma hora de conversa, Vitor, eles acharam muito. Quanto já foi aí? Foi 1h01. Eu sabia, doutor, que é experiência também, né? Muito bom, né? A gente fala muito, né, Karina? Fala. Nossa, você deixa. Karina, muito obrigado, viu? Você ter vindo aqui, você ter, assim, autorizado, né, a gente falar um pouco, né? Você tá se expondo também, né? Muito obrigado por você ter autorizado a gente utilizar essa entrevista, né? Imagina, poder contar essa história, porque é muito importante. Na verdade, o que você está fazendo, você está ajudando a salvar vidas. Com certeza. Né? E isso é importante. Então, você vê aqui com uma missão, né? E, lógico, a gente não podia deixar de fazer isso, hipótese alguma, né? E contar, e estar aqui com um super especialista também, e porque faz a diferença total, né? Quem já precisou passar na mão de algum médico, de algum tratamento, eu já tive casos já dentro da minha família de outras coisas, de outros tipos de câncer, e realmente o profissional, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque um profissional bom, doutor, ele tem uma equipe boa, ele opera num lugar bom, ele tem uma rede de apoio, por exemplo, de onde essa pessoa vai fazer os demais exames, onde ela, se precisar de uma quimioterapia, onde vai fazer. É assim, ó, como diz um amigo nosso, o Cláudio Ladeia, carneiro não anda com onça. Né? E é verdade, né? O profissional que é nível A, ele segue uma conduta ali, né? E isso faz toda a diferença, porque da forma como você quer o melhor para o seu paciente. Então, desde o hospital, centro cirúrgico, exames, tudo, né? É importantíssimo mesmo tentar parar todas essas... faz parte, né? Muito bom. Pessoal, acho que nós conseguimos nosso objetivo nesse primeiro podcast aqui falando do Outubro Rosa. E obrigado a presença, Karina, doutor. Obrigado, viu? Obrigado Renato. Você sempre uma pessoa muito bacana, uma pessoa inteligente. Estamos aqui, né, doutor? Uma pessoa que traz pessoas boas para o seu estúdio, né, que valoriza as pessoas boas. E de uma maneira bem bacana a gente conseguir levar isso, né? Isso. Eu acho que esse que é o grande tchan, né? E muita gente fala, né, de Outubro Rosa.
eu tenho medo disso, porque tá virando marketing, né? Sim. E parece que se você não fizer, você não está politicamente correto. Você tem que fazer alguma campanha. Mas aí teve uma das situações, né? Em uma das situações que eu fui convidado para dar uma entrevista, e a pessoa que estava me entrevistando perguntou uma série de coisas. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que seguir as orientações do Dr. Marcos. Na hora que acabou a entrevista, falou: quando é que você fez tua última mamografia? Pronto. Sabe Deus quando, né? Pois é. É bom Esse de que falar, é né? É bom de falar, né? Então, assim, poxa, tá aí na mão, né? As informações estão aí, né? E eu acho que não é só informação, acho que é mais conscientização. Sim. Conscientização que é muito simples. Fazer mamografia uma vez por ano, depois dos 40 anos, gente. Mas impressionante. Depois de mim, muitas amigas, muitas conhecidas, todas foram fazer. Por um tempo curto, talvez. Depois elas começam a dar uma esquecidinha. E você, assim, nesse período, como é que foi? Você continuou a tua vida... Tá lembrando sempre. Você continuou a tua vida profissional? Você continuou... Como é que foi essa etapa para você do tratamento? Como é que você conduziu a tua vida? Normal. Dentro da normalidade ali, né? Do que eu podia fazer. Mas foi bem leve, né? Foi bem tranquilo. Muito bom, né? Foi. Bom. Mas cada caso é um caso, Cada caso é um caso, mas por isso tem que dar ajuda com o profissional. É um caso dela diferente de outro, né, doutor? Por isso que é personalizado, né? Não, e por isso que as mulheres têm que fazer, porque quanto antes descobrirem, maiores as chances de sucesso, né? Exatamente. Essa é a diferença. Porque se eu tivesse demorado um pouco mais, talvez eu teria que ter feito outro tipo de tratamento, né? Agora, na pós-cirurgia. Sim, a gente fez um negócio muito bacana com ela, que eu acho que vale muito a pena também para quem tem condições de fazer. As seguradoras de saúde não autorizam esse exame. É um exame que a gente compara o tumor que a gente extraiu ali com um banco de tumores e avalia se ela vai ter benefício ou não com o tratamento sistêmico, que é a quimioterapia. Olha que interessante isso. E aí a gente tem um score. Dependendo desse score, o paciente não vai ter benefício. Então não justifica fazer. Não justifica aquela toxicidade. Entendeu? A Karina fez esse exame. É um exame que não é muito barato, mas se a gente... Não é barato em valor absoluto, né? Mas relativamente é muito barato, né? Porque se a gente pensar no benefício que você pode ter, acaba sendo barato. É que às vezes faz o exame e tem que fazer o tratamento sistêmico, né? Mas na situação como a dela, que ela não precisou fazer a químio, isso foi muito bom para ela, né? É simples, né? Imagine que você faça o exame e venha negativo. Logo em seguida, está recuperada da cirurgia, inicia sua atividade no trabalho. Está liberado para trabalhar, né? Já recuperou da cirurgia, ótimo. Agora, você não faz o exame e vai para químio. São pelo menos mais 4 ou 6 meses sem trabalhar. Quanto custa isso na tua vida? Fora o psicológico, né? Né? Sem dúvida, né? Fora todos os efeitos tóxicos de um tratamento sistêmico, né? Uma quimioterapia. Então, assim, se a gente comparar, né? É caro. Depende, tudo depende. Mas ele não é indicado para todos os casos de câncer de mama, né? Não, são para alguns tumores, né? Que nem o tumor da Karina era um tumor que a gente chama de luminal A. A gente divide os tumores em famílias. Os luminais, os HER2 positivos e os triplo negativos. Os que se enquadram são os luminais até um certo estadiamento. E ela se enquadrava nesse painel. Por isso que a gente pôde oferecer. Mas não é todo mundo que entra nesse protocolo. Muito bom. Gente, obrigado mais uma vez. Eu acredito que nós conseguimos nosso objetivo. Vai ter bastante corte aqui, vai ficar
esse podcast na íntegra pra gente poder, depois Karina, a gente manda para você, disparar lá no seu Instagram, disparar no doutor nosso também, né, que a nossa empresa é Informação que Salva. Isso, manda os cortes para ela também. Também, não, a gente vai entrar em contato com ela, porque você fica à vontade para postar, tá bom? Porque é muita informação, eu acredito que vai conseguir atingir muitas pessoas. Ah, com certeza. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, Imagina, por você eu que ter agradeço. acreditado também no nosso trabalho, porque para chegar aqui também se expor, né? Tem que confiar, mas eu tenho certeza que confiou também no Dr. Marcos. Sabia que não ia ser uma fria, né, Karina? Com certeza. Sabia que a gente ia fazer da melhor forma possível, mas eu fiquei muito feliz mesmo de vocês estarem aqui com a gente e poder levar essa informação e um bate-papo muito legal. Acho que vai trazer muito fruto, viu, doutor? Tem que trazer. É isso aí. A ideia é essa. A ideia é pulverizar as informações e conscientizar cada vez mais a população e diminuir a mortalidade do câncer de mama no Brasil, né? E no mundo, né? Se possível. Muito bom. Legal, pessoal. Então fica aqui. Você que está aí, você pode curtir, você pode compartilhar esse vídeo, tá? Você também pode clicar aí no sininho e ter mais vídeos nossos também aí, receber toda vez que tiver um vídeo novo, você ser avisado, tá bom? Então, eu agradeço a todos por terem passado esse tempo aqui com a gente e até a próxima. Valeu, obrigado.